Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar, chegando ao ciclo 5 da nossa disciplina, nós vamos falar sobre mensuração, sobre métricas, como que a gente vai medir o resultado do nosso trabalho, como que a gente vai saber se a nossa campanha deu certo, se a campanha deu errado. Geralmente, nas campanhas de marketing é um pouco difícil medir a efetividade. O marketing digital ele tem a vantagem de você conseguir medir exatamente quantas pessoas entraram no seu anúncio, quantas pessoas clicaram, quantas pessoas conseguiram realmente finalizar a compra, quantas visualizações você teve. Então, assim, é possível você mensurar tudo. O que a gente vai falar nessa disciplina? Quais são as principais métricas? Porque a internet ela fornece assim uma infinidade de dados. E aí quando você baixa uma planilha, por exemplo, no Facebook Ads, você baixa a planilha, ela vem com 100 colunas. Então você não sabe o que você vai mensurar ali, qual informação é importante, qual informação que é interessante. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Quais são os objetivos dessa unidade? Você vai aprender como mensurar as campanhas digitais, quais são as estratégias, os principais indicadores e ferramentas que podem ser úteis na mensuração de dados. As principais vantagens disso é que você vai conseguir assim, estabelecer, na hora que você for fazer o planejamento de mídia, o que você vai mensurar. Então, assim, não adianta falar para você agora que a métrica de visualizações é a mais importante ou a métrica de compra é a mais importante. Eu acho que tudo vai do objetivo de marketing. Então, é lá no comecinho. Quando você vai montar o plano, você precisa ter bem definido assim, eu preciso aumentar as visualizações do meu site. Eu preciso aumentar em 30% as vendas online do produto tal. Então, a métrica, quem vai conseguir estabelecer, quem vai calcular, vai acabar sendo profissional de mídia. Então, no planejamento, ele vai definir essa métrica, essa meta, e aí, no final, você vai ter um KPI, que é o fator de sucesso, que vai indicar se você teve um bom resultado ou não. Então, assim, quais são os objetivos, né, de marketing digital, os principais que você pode falar? Você quer gerar lead? Então, assim, quantos leads você quer gerar? Vão ser 5 mil, 3 mil, 4 mil? Qual que é o prazo que você vai gerar esses leads? Qual que é a sua meta? Você vai impulsionar o tráfego para o seu site? Então, quantos por cento você quer aumentar de visualizações únicas no seu site? Você quer aumentar o volume de vendas? Quanto por cento você tem que aumentar? Você precisa aparecer nos resultados do Google? Isso é uma métrica de marketing digital. Então, assim, o seu site ele não está otimizado. Aí você monta um projeto de SEO para o seu site melhorar a encontrabilidade dele. E aí você coloca a meta, ó, eu preciso estar entre os 10 primeiros resultados do Google. E em um ano eu preciso estar entre os 5 ou entre os 4. E aí você vai desenvolvendo etapas e estratégias para você conseguir atingir esses objetivos. Você quer que a sua marca seja conhecida. Então você vai fazer uma campanha, por exemplo, de vídeo. E aí você coloca uma meta. Você precisa atingir X mil visualizações entre pessoas de um determinado sexo e de uma determinada idade. E assim você consegue estabelecer esses objetivos. Então a gente vai falar aqui sobre KPI. O que significaria isso, né? Key Performance Indicator. Traduzido, é o fator-chave de sucesso. Então ele é uma métrica utilizada para monitorar uma meta específica. Ela precisa ser mensurável e relevante para definir o desempenho de uma organização. Então, basicamente, o que seria o KPI? É um daqueles objetivos que nós falamos no slide anterior. Seria você colocar um daqueles, porém com formas para você mensurar. Então, vou gerar leads? X mil leads. Vou gerar acessos? Coloque numericamente o que seria esse KPI e aí você consegue medir o fator-chave de sucesso. Então, por exemplo, se você contratou uma empresa de marketing digital para impulsionar as vendas de uma loja. Então, o fator-chave de sucesso vai ser um aumento de 10 ou 20% nas vendas online dessa loja. Então, ele reúne vários fatores que vão chegar num objetivo comum lá no final.
O retorno sobre o investimento seria o ROI. Uma das principais vantagens e um dos principais objetivos do marketing digital e do marketing em geral é gerar o lucro. Então, é uma das métricas também mais importantes. Ele demonstra justamente qual foi o retorno que você teve sobre o investimento. Então, a gente tem uma formulazinha para calcular isso e para comparar diferentes ações. No caso de vendas, se o ROI for positivo, você pode pensar em investir mais em campanhas digitais. O custo de aquisição do cliente. O custo de aquisição do cliente, ele é para você saber assim, quanto que a empresa gasta para conquistar um consumidor. Para calcular essa métrica, você pode somar todas as despesas que você tem com o marketing durante um período específico e comparar com os números de novos clientes adquiridos. Então, a fórmula é bem simples. Você vai colocar despesas mais investimentos em marketing dividido pelo número de novos clientes em um determinado período. E aí você vai saber quanto custou cada cliente que está entrando para você. Porque aí depois você vai conseguir ter uma outra métrica, que é o tempo de vida desse cliente, que é o LTV. E aí você vai ter uma noção de quanto custa cada cliente, quanto que você precisa investir em marketing digital para você trazer novos clientes, e aí você consegue estabelecer essas métricas, estabelecer essa meta e ter um objetivo mais claro. Quando você for montar um plano de marketing, você já tem essa noção. E aí, quando você for colocar as campanhas nas ferramentas, você vai ter uma estimativa. Por exemplo, eu vou atingir X mil pessoas para eu conseguir aumentar em 20% a minha venda. E você vai fazendo essas comparações e, com o tempo, você já vai ter uma noção mais ou menos. Por exemplo, você vai saber que você precisa trazer 100 mil cliques para o site, usuários únicos, para você converter X mil vendas, entendeu? E aí você vai fazendo a análise com o passar do tempo. O ticket médio, que seria ele, né? Não é quanto o consumidor gasta com seus produtos e serviços. O ticket médio, ele tem uma regrinha. Você pega a receita do mês, tudo que você vendeu, dividido pelo número de clientes do mês. Então, não é quanto o cliente compra por mês. Você vai pegar tudo que você vendeu e você vai dividir pelo número de clientes. E aí você consegue desenvolver estratégias levando em consideração essas anualidades. Você vai saber que durante o mês de dezembro ou durante alguns meses do ano você tem um ticket médio maior porque você tem um número de clientes maior. Você tem um produto com ticket médio alto, você tem um produto com ticket médio baixo. E aí você consegue estabelecer estratégias de marketing para você aumentar a quantidade de pessoas que vão entrar no seu site, que vão adquirir os seus produtos. O marketing digital também, eu falo muito de site, mas ele pode ser utilizado para lojas físicas. Então, você pode adaptar de acordo com a necessidade da empresa. O tempo de vida do cliente, né? Como que a gente vai saber se esse cliente que você está adquirindo, ele está dando retorno para a sua empresa? Basicamente, ele tem que ser maior do que o custo de vendas. Então, o LTV, no caso, ele pode identificar o percentual de lucro de cada cliente. Então, por exemplo, você vai calcular o ticket médio desse cliente, lá, de acordo com a fórmula que nós falamos agora mesmo, vezes o tempo médio de retenção desse cliente. E aí você vai saber o tempo de vida dele, se ele vai ficar 1 ano, se ele vai ficar 2 anos, e aí você vai ter uma noção. Considera-se que um negócio é financeiramente viável quando o tempo de vida do cliente, o LTV, ele é pelo menos 3 vezes maior do que o custo de aquisição do cliente. Se ele for menor, e aí você já tem que pensar em estratégias para aumentar isso, para fidelizar esse cliente, para ele ficar mais tempo com você, para você ter uma margem de lucro maior e o seu negócio ser sustentável. Taxa de cliques, gente, isso daí também é o CTR, né? Quando vocês forem trabalhar com marketing digital, vocês que já trabalham, vocês devem estar bem familiarizados com essa métrica. O que ela diz para vocês?
quantas pessoas clicaram no seu anúncio. Exatamente. Então, se ele apareceu para 10 mil pessoas e apenas 200 pessoas clicaram, o CTR dele está muito baixo. Então, você vai saber se... E quando você monta uma campanha de marketing digital, ela tem, assim, às vezes 400, 500 anúncios. São muitos anúncios. E nem sempre a gente sabe qual que vai performar bem e qual que vai performar mal. E aí, como que você faz? Você faz análise diária para saber se a sua campanha está funcionando. E aí você entra lá anúncio por anúncio e você olha o CTR deles. Vão ter anúncios que você vai estar pagando assim por clique, às vezes até R$10, R$5. Esses anúncios eles não são muito viáveis, dependendo do produto que você tem. A não ser que seja um produto com ticket médio muito alto, você ter um CTR muito alto vai te causar prejuízo. E aí você vai observar outros anúncios que estão com CTR baixo. Então, você está investindo menos e trazendo mais cliques. O que você vai fazer? Você vai colocar mais dinheiro naqueles anúncios que estão com um CTR mais baixo e, às vezes, desativar os que estão com CTR muito alto. Ou mudar a palavra-chave. E aí você vai fazendo as otimizações diárias nesses anúncios. Isso é muito importante. O que acontece é que, às vezes, as empresas elas montam as campanhas de marketing digital, colocam ela na ferramenta e deixam rodar. E aí, isso faz com que o orçamento ele seja consumido muito rapidamente. E você chega lá no final, você fala assim, nossa, eu gastei muito dinheiro e eu tive pouca conversão. Por quê? Vocês não analisaram qual anúncio estava tendo resultado melhor, qual anúncio estava tendo resultado pior. Então, assim, tomem bastante cuidado com essa métrica e fiquem sempre de olho em quanto você está pagando. O que acontece também com o CTR? Às vezes, você calcula, vou dar um exemplo do Google AdWords ou do Google Ads. Você coloca um objetivo na campanha para maximizar ou para você ter um custo máximo que você vai pagar numa palavra-chave ou num anúncio de display. E aí você coloca assim, eu quero pagar no máximo R$2, eu quero pagar no máximo R$2,50. Só que, às vezes, você concorre com algumas empresas com um orçamento muito alto. E aí essa empresa, ela paga R$5, ela paga R$3. O que acontece? Seu anúncio não aparece. E aí você não tem clique. Então é um leilão. Então vocês têm que fazer essa análise diária e saber se você pode pagar mais, ok. Se você não pode, você entra lá no planejador de palavras-chave e coloca palavras sinônimas, palavras que são relacionadas para você conseguir esse CTR com custo mais baixo e não deixar de aparecer para o seu cliente. Então, é esse tipo de estratégia que o profissional de marketing digital ele precisa ter essa inteligência na hora de montar e na hora de fazer a análise das campanhas. Gente, essa aula termina agora. Na próxima, a gente vai falar um pouquinho mais sobre métricas e eu vou explicar como que a gente vai calcular também mais algumas delas. Um abraço!